Fico feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma mensagem. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual da vida. Se nós, seres humanos, filhos de Deus, examinarmos as Escrituras, guardarmos os seus mandamentos, ou pelo menos tentar, pode ter certeza, as dificuldades vão surgir, mas com certeza venceremos. O propósito de Deus era que o ser humano vivesse em paz e harmonia, sem dor, sem doença, com saúde, que vivesse o Éden. O propósito de Deus era que isso aqui fosse o Éden. Mas infelizmente, com a entrada do pecado, tudo isso foi desfeito. Mas mediante a palavra de Deus, nós sabemos que ao nos arrependermos dos nossos pecados e olharmos para Cristo, podemos resgatar aquilo que foi perdido. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eu pedi para a organização da igreja que me desse um tempo maior um pouco, porque é um pouco grande o sermão. Tentarei resumir, mas eu creio que vai ser de grande proveito para quem prestar atenção. Porque se nós prestarmos atenção à Bíblia, à palavra de Deus, pode ter certeza que algo vai ser guardado e armazenado em nosso coração. E tudo que nós guardamos em nossos corações, nós colocamos em prática. Seja o que é bom, seja o que é ruim. Assim diz a palavra do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Por incrível que pareça, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus 22. Seria Êxodo 20, né? Mas vamos começar por Mateus 22. Por que por Mateus 22? 22, o versículo é o 36. Porque muitas pessoas se perderam com o tempo quanto ao entendimento da palavra de Deus, e pega na própria Bíblia algum versículo mal interpretado e quer justificar que a lei de Deus já não tem mais serventia. Então o que queremos aqui é mostrar que a lei de Deus é eterna. Feche os seus olhos e vamos orar. Enche o pulmão assim, eu costumo fazer isso que funciona. Pelo menos para mim tem funcionado. Eu creio que vai funcionar para você. Feche os seus olhos. Vamos ficar em reverência, em atitude de oração, para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Enche o pulmão. Esqueça tudo o que te aborreceu até aqui e permita que o Espírito Santo possa adentrar em seu coração nesta noite. Santo e eterno Deus, Pai amado e Pai poderoso, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, Pai, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo e maravilhoso nome. Por favor, Senhor, vem estar conosco na pessoa do Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra. E melhor do que entender, Senhor, que venhamos colocar em prática, Senhor. Por favor, nos fortalece com a tua presença. Nos dá o discernimento da tua palavra. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por causa de algumas passagens como essa, eu tenho ouvido por aí, e creio que vocês também já ouviram, de que hoje nós vivemos unicamente pela graça
e não mais pela lei. Em parte, sim, nós vivemos pela graça de Cristo, porque ao entrar o pecado, nós ficamos condenados à morte, e condenados à morte não tinha mais salvação para nós. Então foi necessário que Cristo se disponibilizasse a vir a esse mundo, viver como homem, sofrer na carne o que o homem poderia sofrer, ser tentado da mesma forma que nós seres humanos somos tentados, e provar para o ser humano que seria possível resistir às tentações, resistir ao pecado, para alcançar a salvação. E assim ele veio e viveu aqui na terra, sofreu por nós, foi crucificado e ressuscitou para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Aí muitas pessoas dizem que não precisa mais de nada, porque Cristo já pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. Sim, em partes também está certo. Todos nós já temos garantido por Cristo a salvação. Todos nós, independente de você ser adventista, católico ou de qualquer outra denominação. Cristo, quando se deu na cruz do Calvário, ele se deu por todos. Todos. Porém, suponhamos que você mora em uma região distante e o seu pai veio a falecer, e você tem direito à herança, mas você precisa se deslocar de onde você está até onde o seu pai residia, para você tomar posse da sua herança. E nesse percurso, nesse deslocamento, existem vários empecilhos. É mais ou menos assim. Nós temos garantido por Cristo a salvação, mas temos uma caminhada até tomar posse dessa salvação. E para tomarmos essa caminhada, nós temos que levar a sério a palavra de Deus. E então, quando eu disse no início que a Bíblia é o manual da vida, a Bíblia é o guia para chegar a Deus. E se nós não obedecermos a Bíblia, se não obedecermos os mandamentos de Deus, aquela graça de Cristo não chegará até nós. Porque a graça é para todos, porém nem todos irão tomar posse, porque Ele não vai forçar que você receba. É preciso você ir tomar posse da graça. E um dos meios que faz com que você demonstre que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é obedecendo à lei de Deus. Mas a lei não foi abolida? Não. Quando Cristo, antes de Cristo vir aqui a esse mundo, eram feitas várias cerimônias pré-messiânicas, cerimônias que sacrificavam animais de acordo às suas posses. Algumas pessoas levavam carneiros, touros, outros pombas, outros um casal de rolas, pombinhas, e oferecia, levava até a tenda da congregação. Então o sumo sacerdote pegava e aspergia aquele sangue no santuário, como demonstração do sangue do cordeiro que seria derramado por nós, e queimava aquela oferta. Para aquela oferta queimada representava os pedidos que eram levados a Deus, mas tudo aquilo prefigurava a volta de Jesus Cristo, o cordeiro que iria ser imolado por nós. E quando foi que isso cessou? Quando foi que esse sacrifício foi abolido? No dia em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Lá em Mateus 27:52 fala sobre isso. Eis que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque foi a mão de Deus que rasgou, não foi mão humana. Rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Eis que não existia mais barreira entre eu, você e Cristo. O último sacrifício acabara de ser feito. Então todos nós agora não precisávamos mais oferecer sacrifícios para interceder por nós. Nós agora estávamos com a liberdade de falar diretamente com Deus, mediante o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Então a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela não foi abolida, não será abolida, porque ela é eterna.
A lei cerimonial foi abolida, a lei dos rituais pré-messiânicos. Existe boa parte das leis civis e também das leis cerimoniais também que não foram, não as pré-messiânicas, as leis de organizações. Por exemplo, quando eu era católico, vamos dizer assim, olha, hoje eu vou falar aqui pelo nome, eu não vou fazer rodeio. Não se sinta ofendido. Se está achando, quem estiver aqui, estiver achando que eu estou mentindo, vai para a Bíblia. Se quiser falar alguma coisa, fala da Bíblia. Agora depois é você e Deus. Mas eu vou falar o que tem que falar. Está ouvindo, gente? Pois é. Quando eu era católico, eu tinha o conhecimento de que eu precisava pedir ao santo para interceder por mim. Porque eu fui criado daquela maneira. E então eu cresci daquele jeito. E demorou para que eu pudesse entender que aquilo ali não tinha mais serventia. Que o único santo que poderia interceder por mim é aquele santo que morreu e ressuscitou, que está vivo. Então o que acontece? Lá em Colossenses 2,16 tem uma parte que fala: não julgueis pelos dias de festas, pelos dias de lua ou pelos sábados. Ali estava se referindo a uma parte da lei cerimonial, e inclusive os sábados cerimoniais. Mas como, Gil, sábado cerimonial? Dia 2 agora de novembro, se eu não me engano, vai ser feriado, dia de finados, né? Tudo bem. Naquela época, quando Moisés estava com aquele povo, quase 2,5 milhões de pessoas no deserto, ele precisava de organização, organizar aquele povo. E então, quando tinha um dia de adoração, um dia de reunião, por ter um sábado dado por Deus lá na criação, e depois confirmado lá no Sinai, ele pegava aquele dia, que era um dia que teria que ser totalmente dedicado àquela atividade, e dizia: eu quero que todo mundo se reúna, tal dia, tal hora, porque aquele dia é sábado. Ele também pegava o sábado, em memória ao memorial da criação, e colocava nos dias de comemoração. Que se fosse nos dias de hoje, ele dizia porque é feriado. Entendeu? Uma diferença entre o sábado do memorial e o sábado cerimonial. E também eu me assegurava nisso, que ninguém deveria se gloriar por guardar o sábado, isso, aquilo. Tudo bem. Muitos adventistas que guardavam vinham conversar comigo, não tinha explicação e ficava meio balançado. Mas depois eu mesmo resolvi estudar a Bíblia, pesquisar livros e fui entendendo o contexto. Ali não se tratava do sábado memorial. Vamos lá? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Como poderei crer em outro Deus, se só existe um Deus? Lá na criação, quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, existiam 3 mais 1, a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Essas 3, a Trindade, formam um Deus. Eram os únicos deuses. O único Deus que estava ali: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como poderei eu ter outros deuses? Ah, mas tem gente que diz: não, eu não adoro imagens, eu não tenho outros deuses. Existe nos dias em que vivemos hoje, que algumas pessoas estão endeusando o Criador, ou a criatura, mais do que o Criador. Muitas, quer um exemplo? O que alguns de vocês, ou algumas pessoas que vão me ouvir depois que assistir isso aqui, o que é que você faz quando você acorda pela manhã? Você ora? Você agradece a Deus por alcançar mais um milagre? Ou você vai olhar o WhatsApp? Vai ver as mensagens? Você tem dado mais atenção ao seu celular do que a Deus? Misericórdia mesmo. Muitas pessoas têm colocado a criatura à frente do Criador. Você quer ver um outro detalhe? Agora, na época de política, não quero entrar nesse assunto, mas veja se eu estou certo. Se você estiver com alguém e esse alguém fala: eu sou ateu, não acredito em Deus, eu não acredito nesse Deus que você acredita, fala até mal de Deus, você não defende, você fica calado. Agora fala mal do teu candidato,
para ver o que acontece. Estão endeusando o homem, endeusando o celular, endeusando as coisas, estão tirando o lugar de Deus, e só lembram de Deus quando precisam. Agora, nessa época que está seco, muitas pessoas estão fazendo de Deus fazendeiro. Minha vaca está morrendo, entrega a Deus. Está seca, está magra, é de Deus. Engordou, é minha. 2.000, 3.000 é meu. E Deus, cadê? Não era de Deus? Não é mais, agora é minha. Não é assim? É assim. Costumamos só lembrar de Deus quando estamos em dificuldade, quando estamos caídos, quando estamos caminhando de cabeça erguida, lembramos quando dá certo. Então, às vezes as pessoas pensam que ter outro Deus diante de si é só quando se prostra diante de uma imagem, que nós vamos falar aqui agora no segundo mandamento. Cuidado, porque você pode estar sendo idólatra também, adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Vigiai, orai e coloque Deus sempre em primeiro lugar em sua vida. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de esculturas, nem as cultuem. Não farás imagem de escultura, nem as cultuem. Eu falei ainda há pouco que quando eu era católico eu era bem assíduo, eu era bem frequente na igreja. E por ser criado numa família católica, o meu pai me orientava, dizia que nós deveríamos ter um anjo da guarda e escolher um santo para ser o anjo da guarda. O meu era São Jorge, porque eu achava bonita a história de São Jorge. São Jorge, um cavaleiro, um soldado romano que ele tinha nacionalidade romana, cidadania romana, tipo Paulo, né? Mas ele era Jorge da Capadócia, da Grécia. E a história é muito bonita. Ele enfrentava as pessoas do mar, ele matou dragão para defender a donzela, a filha do rei. Então era assim uma história muito bonita. E conta-se na história, não sei se é lenda, que ele realmente era um homem bom. Ele era a favor dos pobres, dos oprimidos, ele defendia a causa de Deus. E quando os líderes queriam massacrar o povo, ele ia de encontro, não queria que isso acontecesse. Ele foi um homem de Deus. Mas isso não lhe dá mérito nenhum de adoração, porque o santo, eu não sei se você entende, São Cristóvão, por exemplo, o padroeiro aqui de Capim Grosso, ele não pediu a ninguém que o adorasse. Pediu? Não pediu. São Jorge não pediu. Maria não pediu, porque eles sabem que o mérito de adoração é só de Cristo, só e unicamente de Cristo. Como eu falei, só existe um Senhor, um Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só Ele e mais ninguém. Agora em vida, se o irmão quiser que eu ore pelo irmão, eu oro. Se você puder orar por mim, ore, porque estamos vivos. E ao que crer, em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, profetizarão, farão sinais maiores ainda dos que eu fiz. Assim falou Jesus Cristo. Mas isso em vida. Depois que morre, acabou, está selado. Então não farás para ti imagem de escultura, nem as cultuem. Como, irmão Alan Aquino, como você se sentiria se ao passar pela rua, conversando comigo, alguém viesse me fazer um mal, viesse me dar uma facada, suponhamos? Não leva para o lado político não, pelo amor de Deus. E acontece que o irmão Aquino, ele pula na frente e toma a facada em meu lugar. Mas eu, como gratidão, eu vou procurar o irmão Frank Neto e vou dizer: meu irmão, muito obrigado por ter poupado, por ter defendido a minha vida. Que Deus te abençoe. Como iria se sentir o irmão que levou a facada por mim? Ingratidão. Essa seria a palavra, ingratidão. Quando nós adoramos imagens de escultura feitas pela mão do artifício, do artesão, nós estamos sendo ingratos a Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que teve sua mão cravados, cravos perfuraram a sua mão, lança transpassaram o seu corpo. Ele foi cuspido, humilhado, esbofeteado por mim, por você. E demorou a entender que não precisava eu pedir nada a São Jorge. Ele está no pó da terra, assim diz a Bíblia. Quem está lá intercedendo por mim é Cristo. Hoje Ele é o nosso advogado. Mas preste atenção, amanhã Ele vai ser o juiz. Por isso você tem
que está ao lado de Jesus Cristo, porque Ele sabe todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas. Imagina se você estivesse num mundo cometendo crimes, e você fosse acusado e tivesse que precisar de um advogado, e você foi, contratou um advogado. Ele sabe de todos os seus podres, tudo que você fez de errado, e passado o tempo você não quer mais esse advogado, você desiste. Você viu que não ia preso, não quero mais esse advogado. Passado um tempo você agora vai ser chamado para ser ouvido, a sentença vai ser dada pelo juiz, e quando você chega no tribunal, quem é o advogado? Cristo, aquele que você não quis, agora quem vai te julgar. Qual é a possibilidade de você ser inocentado? Zero, porque Ele sabe tudo sobre você. Era Ele que estava te defendendo. É desse jeito. Hoje Ele está intercedendo por mim e por você, mas amanhã Ele vai estar nos julgando. É preciso andar com Cristo, sempre, do deitar ao levantar. Não vamos tirar o mérito do Senhor Jesus Cristo e colocar no santo que nem pediu que você o adorasse. O santo não tem culpa. Tudo isso é artimanha do inimigo. Eu vou te mostrar que é. O inimigo não vai mandar um rebanho de capetinhas com chifre e espeto na mão para lhe atentar. Não, não vai. Ele vai mandar pessoas na ausência de Deus para tentar lhe afastar dos caminhos de Deus. Ele não pôde destruir Deus, então ele vai tentar destruir os filhos de Deus. E ele vai destruir naquilo que você der espaço, seja na idolatria, seja na avareza, seja na prostituição, seja no jogo, seja no adultério. Aquilo que você der espaço é que ele mais vai trabalhar. Porque quando nós queremos derrubar uma árvore, a gente escolhe o lugar mais fácil de derrubá-la. Assim é Satanás. Ele vai olhar para você e vai dizer: esse cara é desonesto, então eu vou fazer com que ele cometa mais desonestidade. Esse cara é infiel, então eu vou colocar mulheres lindas na frente dele para que ele possa cometer adultério. Esse cara é avarento, ele vai para a igreja, mas ele não vai honrar a Deus, nem com dízimo, nem com oferta. E ele vai trabalhar nisso, vai fazer você desconfiar do pastor, dos líderes da igreja, e cada vez mais você vai só sentar no banco, mas vai ser um vazio aqui dentro, até você se afastar e voltar para onde você está. O inimigo vai agir naquilo que você der espaço. É através da liberdade. Como foi que Lucifer enganou os anjos? Eu vou dar liberdade a vocês. Deus é tirano. Sigam-me, porque tudo que vocês fizerem é permitido. Não se preocupe com isso. E a terça parte dos anjos deixou-se iludir pelas lábias, pelas palavras de Lúcifer. E o que aconteceu? Foi lançado, foi expulso do céu. E está aqui. Creio eu que não está aqui dentro da igreja, porque onde está o Espírito Santo ele não reina. Mas ele pode estar lá fora ao seu lado, se você der espaço. É aquilo que você faz que o atrai. Ou atrai o Espírito de Deus ou o Espírito do mal. É você quem vai dizer quem vai estar do seu lado no decorrer do dia a dia. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Pode altear mais um pouco, meu irmão. Esse dá pano para manga. Parece que não, mas dá. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Amados, de que maneira tomamos o nome de Deus em vão? Você quer saber? Quando você diz que é cristão, quando você fez uma aliança com Deus aqui e você não tem vivido uma vida santa, não houve transformação, os velhos hábitos continuam na sua vida, o comportamento em casa é o mesmo, xingando a esposa, xingando o esposo, não honrando com seus compromissos, se desviando das pessoas que você deve, brigando na igreja, não aceita o cargo de fulano ou de beltrano, acha que ele não é capaz, no entanto você não faz nada para merecer o cargo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Desde quando você aceita Jesus Cristo como teu único e fiel Salvador,
e não aceitam transformação na sua vida, você está colocando o nome de Deus por terra, está jogando o nome de Deus em vão. Algumas pessoas pensam que tomar o nome de Deus em vão é só quando falam uma piada que envolve o nome de Deus ou de Jesus Cristo. Não, é quando nós, através de nossas vidas, não deixa transparecer, não deixa refletir o caráter de Cristo. É quando na verdade não somos verdadeiros cristãos, somos crentes de mentirinhas. Sabe como é tomar o nome de Deus em vão? É dizer que é adventista do sétimo dia, só vem na igreja no sábado, só tem Deus de sábado. Isso também é tomar o nome de Deus em vão. Eu estou cansado. Está cansado? E na época que estava no mundão, curtindo o forró, estava cansado? Isso tudo é tomar o nome de Deus em vão. Ser crente quando a coisa vai boa é fácil. Eu quero ver você ser. Quando você vê a oferenda do mundo, muitas pessoas é mais fiéis diante da dificuldade. Quando o filho está doente, quando o câncer bate na porta, oh meu Deus, por favor me livra. Todo dia está na igreja, se tiver vigília fica até de madrugada, nem dorme, não é? Porque está precisando da bênção. Mas quando a bênção chega, obrigado Senhor, pronto, bastou. Só isso. Isso quando agradece. Negligencia a vida para com Deus. Nós somos semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus Cristo em nossa vida, devemos medir as nossas palavras, monitorar os nossos olhos. A palavra de Deus diz: se os teus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Quando você olha para algo que vai te destruir, baixa teu semblante e repreenda em nome de Jesus. Funciona. Repreenda, que aquela imagem, aquilo que pode fazer pecar, vai se afastar de você. Mas se você fica acariciando o pecado, se você fica olhando para aquilo que não agrada a Deus, pode ter certeza, olhou, desejou, guardou, consumiu, a destruição chega. Não tomemos o nome de Deus em vão. É preciso estar ligado a Jesus Cristo. Em Mateus 5,37, a palavra do Senhor diz: seja o teu falar sim, sim, não, não. Por isso Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos, para falarmos o necessário, ouvirmos tudo, mas guardarmos só aquilo que nos edifica. É preciso estar em Cristo para nos assemelharmos a Ele. E estar em Cristo não é só da boca para fora, é uma verdadeira transformação de vida. Lá em Atos 17:30, a palavra do Senhor diz: não levou em conta Deus o tempo da ignorância. Se você ainda não tem o conhecimento da verdade, tudo bem, serás perdoado. Mas não finja que é ignorante. Você sabe o que é errado, e se pratica, Deus não o tomará, não o terá por inocente. O ignorante será perdoado. O ignorante não são pessoas brutas. Ignorantes são pessoas que ainda não teve o privilégio do conhecimento. Então, quando eu falo de imagem de esculturas, você sabia que tem um monte de pessoas que estão lá seguindo a procissão igual eu seguia? Eu ia para lá todo ano. A procissão de Nossa Senhora da Soledade, para mim era como se fosse um presente do céu. E eu estava lá segurando aquela vela atrás daquele andor. De coração, eu acreditava que eu estava certo. Mas depois de examinar as Escrituras, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de examinar, eu vi que tudo aquilo é em vão. Só bastava eu ajoelhar, elevar o meu pensamento a Deus e fazer por onde tem uma novidade de vida, que o milagre acontece. Não precisa eu ir na Lapa, não precisa eu ir em Monte Santo, não precisa ir em lugar nenhum. Cristo está aqui, aonde você chamar Ele está. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou deixar com vocês o meu Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, é o próprio Cristo. Você clama, Ele está com você.
E eu entendi que não precisava aquilo. Não preciso menosprezar o que representa o santo ou a santa. Não, cada um tem o seu lugar diante de Deus. Você sabia que muitos santos estarão ao lado de Deus, e muitos que veneram os santos estarão condenados por ter conhecimento e continuar praticando eu. E talvez o santo que não pediu nada daquilo será, no dia do julgamento, estará ao lado de Deus, porque viveu honrando a Deus, fazendo bem às pessoas, sem pedir adoração. Então você vai entender que tudo isso é um meio que o inimigo arrumou para tirar você do alvo, que é Jesus Cristo. Tirar você do alvo, que é o Criador, e colocar na criatura. Vamos para o quarto mandamento. Não, eu vou pular o quarto. O quarto não tem tanta importância. Não é assim que as pessoas têm feito? Pula o quarto. Para quê? Não precisa mais do quarto. Os nossos irmãos evangélicos dizem que não tem mais serventia. Então vamos para o quinto. Se der certo, a gente vê o quarto depois, né? Honra teu pai e tua mãe. Se não honrarmos nossos pais, certamente não iremos honrar a Deus. Em Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Jovens, você que tem pai e mãe. Eu não tenho mais nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó. Eu não sou filho de chocadeira não, é porque já morreram. Estão no pó da terra. Se você não for um bom filho, você não será um bom pai. Você não será um bom profissional. Você não será um bom professor, um bom advogado, nada. Você não será bom em nada. Você não será uma pessoa bem vista na sociedade. Porque o que é bom começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Se você não ama o seu pai e a sua mãe, estou falando de pai e mãe que são verdadeiros pais e mães. Se você não ama os seus pais, você não serve para ser amigo de ninguém. Porque no dia que um verdadeiro amigo em sã consciência souber que você é um mau filho, ele também não vai te dar confiança. Se eu souber que o filho agride a mãe ou o pai com palavras, ou até fisicamente, Deus me perdoe, eu não quero na minha porta. É bicho. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento incluindo promessas. Quando somos bons filhos, a sociedade boa nos abraça. As portas de emprego são abertas. O Espírito Santo caminha conosco. Não tem como você fingir para a sociedade que você é um bom filho sendo um mau filho. Mas cedo ou mais tarde você vai mostrar quem verdadeiramente você é. O filho bom, ele é um bom amigo. Ele é um bom tudo. Lembra de honrar o teu pai. Lembra de honrar a tua mãe. Se você está vivo, com certeza está, porque está me ouvindo. Está vivendo numa vida turbulenta com seu pai e com sua mãe, peça perdão de joelhos. Ah, mas eu pedi a Deus, mas não pediu a sua mãe nem ao seu pai. Peça perdão. Reconcilia-te com teu pai e com a tua mãe, e vive em paz e harmonia, para que te prolongue os teus dias de vida na terra, e para que os teus amigos te valorizem como cidadão, como uma pessoa de bem. Não matarás. Infelizmente estamos vivendo em tempos tão difíceis, tempos de ódio, tempos de falta de amor. As pessoas matam por besteira. Eu estava vendo uma reportagem em que o delegado falava que existe uma facção criminosa no Rio, e até no Goiás também, que ele saiu nas ruas e quando via um grupo de pessoas, eles simplesmente metralhavam. Nem sabiam quem estava atirando, eles só queriam ver morrer. O que te faz pensar que isso é normal? Não é normal. Eu falei o quê? Os capetinhas que você pensa que tem chifre,
e que tem espeto na mão, são pessoas desse tipo que não têm a presença de Deus. São aqueles anjos malignos que se aliaram a Lucifer e está aqui no meio de nós, ceifando a vida das pessoas, das criaturas de Deus. Isso tem acontecido quando o ser humano não se preenche de Deus. Quando nós nos apegamos a Cristo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, vindo à igreja, participando da obra de Deus, sendo útil para o próximo, para os nossos semelhantes, nós entendemos que temos que preservar a vida e não tirar. Eu vejo pessoas dizendo, inclusive nas redes sociais, alguns que são ateus, e disse: mas Moisés matou demais, o próprio Deus matou. Se você for lá na história e ver o contexto, todas aquelas pessoas que morreram ao fio da espada. Eu mesmo, eu li a Bíblia 4 vezes, está inteirando a 5ª vez. A primeira eu era católico, por partes. Depois estava na renovação carismática, aí eu resolvi ler toda. A segunda foi para criticar os adventistas, por causa do sábado. Dizia que os adventistas eram coloiados com os judeus, que o sábado era do judeu. E depois eu entendi que o sábado não era do judeu, o sábado é de Deus. O sábado foi feito para o homem adorar a Deus, e foi feito lá na criação. Não tinha judeu. Ah, mas tinha Moisés. Sim, Moisés foi inspirado por Deus. Ignorância era o que eu tinha. Ele foi inspirado por Deus, como foi a criação. Se você não acreditar nisso, você também não acredita que Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, morreu e ressuscitou. Você não acredita na criação, não acredita em nada. Ou você crê pelos olhos da fé, ou vive a ilusão desse mundo. Então, quando eu entendi que nós somos criaturas de Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que aqueles assassinatos que existiam, aquele massacre, conquistando terras, todas aquelas pessoas que foram mortas antes tinham sido avisadas. Deus deixou o povo dele no Egito 430 anos, para que todas aquelas pessoas que invadiram a terra prometida tivessem a chance de voltar-se para eles. Aquelas pessoas invadiram a terra que já pertencia ao povo de Deus, e aquelas pessoas tiveram chances de voltar para Deus, mas não aceitaram, e foram mortos. E você acha que vai ser diferente na volta de Jesus? Não vai ser diferente. Você acha que os salvos serão levados para o céu, os mortos em Cristo serão ressuscitados, e os outros serão presenteados com um ramalhete de flores? Não. O sopro de Deus vai matar todo mundo que não aceitar Ele como Salvador. Só existe um lado: servir a Deus ou a Satanás. E Satanás é a morte, é o pecado. Ou você escolhe andar ao lado do Senhor da vida para viver eternamente, ou escolhe ficar aqui nessa terra e ser consumido pelo fogo. Está vendo esse templo bonito? Essa igreja linda? Ar-condicionado, tudo vai ser queimado. Vai! Esses bancos acolchoados vão ser queimados. Esse carro bonito que está aí fora vai ser queimado. Esse mundo vai ser todo consumido pelo fogo. Quem não deve ser consumido somos nós, que estamos aguardando a volta do Filho de Deus. Isso sim, meu irmão. Então você fica: ah, Deus é amor, Ele é amor, mas não esqueça que Ele também é justiça. Não esqueça que Ele tem dado muito tempo para você, e Ele não levou em conta o tempo da ignorância. E você, no entanto, não é ignorante. Você está olhando para as coisas materiais. Você está olhando para o crente que está corrompido, para o crente que está adulterando. Você tem que olhar para Cristo, meu irmão. Para Cristo. Unicamente para Cristo. O meu exemplo a seguir, o seu exemplo é Cristo. Eu me batizei na igreja adventista, e com 9 meses eu saí, porque eu me batizei e queria ser igual aos crentes. E quando eu vi que tinha muito crente errado, eu caí fora. Mas depois que eu caí fora, eu fiquei cometendo pecados piores do que eu cometia, bebendo em dobro, fumando em dobro, jogando em dobro. E depois foi que eu entendi que era mais um laço de Satanás para me destruir. E voltei para a igreja? Não, eu voltei para Cristo. É diferente de voltar para a igreja. Não adulterarás. 7º mandamento.
Misericórdia, essa é a palavra que tenho que distinguir esse mandamento nos dias de hoje. No mundo lá fora, no mundo secular, o homem que não trai é visto como manicaque. Manicaque é aquele homem dominado pela mulher, tuberculoso que come no prato sol. Você que já veio do lado do mundo, ou que tem amigos, sabe muito bem disso. Na roda de amigo, no bar, eu via lá, quando falava, tô pegando a nega tal, ou a piriguete tal, tá vendo aquela fulana, eu tô pegando. E eu falava, pelo amor de Deus, vocês não são casados? Tu é um careta, manicaque, mandado pela mulher? Você se sente humilhado na roda de amigos lá no mundo, porque se você não for aquele que tem várias mulheres, você é visto como frouxo. Sabe o que é isso? A ausência de Deus no coração. A ausência de Deus. E o que acontece? Muitas mulheres na ausência de Deus dizem, eu pago na mesma moeda. E agora se leva uma ponta, bota a outra e fica um concurso de chifres. Coisa satânica que leva à destruição. Gente, ou vive com Deus, na comunhão do Espírito Santo, e se afasta dessas oferendas do mundo, ou então vai ser laçado por aquilo que você deixa que o inimigo lhe seduza. Pode ter certeza, muitos casamentos estão sendo desfeitos. Aquela mulher jovem que você casou, toda empinadinha, toda bonitinha, agora está lá toda decaída, o bucho cresceu, o seio desceu, né? Aí você pensa, vixe, eu casei com essa mulher? Foi com essa sim. Foi com essa. Sabe por que ela está assim? Porque você deixou ela assim. Seus filhos deixaram ela assim. Aí agora você quer trocar por uma novinha. Vá, troque. Troque, perca o céu, perca a sua paz, perca seu dinheiro. Enquanto você tiver dinheiro, você tem novinha. Acabou o dinheiro, você não tem mais novinha. Esqueceu que você também ficou velho? Esqueceu que você também não tem mais aquele vigor? Esqueceu que teus dentes estão caindo? Que não são só os dela? E nós só podemos perceber isso, que somos todos iguais, e que o tempo nos castiga, e que nós devemos ser fiéis aos nossos cônjuges, se nós estivermos em comunhão com Cristo. Porque o mundo vai lhe seduzir, vai lhe colocar mulheres belas na sua frente, tentando lhe atrair. Ou você se sujeita a Deus e resiste a Satanás, ou vai ser destruído. Em Tiago diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti a Satanás e ele fugirá de vós. É nisso que ele quer dizer. Se sujeitar a Deus é viver com Deus, é repreender a tentação e elevar o pensamento a Deus. Naquela época da lei, a época da lei ainda é de hoje, é a mesma, a lei não, ela é eterna. Porém, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos da época, pegaram a lei de Deus e fizeram um fardo pesado e colocaram nas costas do povo, e nem eles viviam. Eles queriam que as pessoas vivessem, mas eles não viviam. Mas existia um ritual que era necessário quando cometiam adultério. Pegava o casal que adulterou e colocava em praça pública na frente da tenda da congregação, e eram apedrejados até a morte. Todo mundo jogava uma pedra, não era? Tinham que ser eliminados em praça pública ou diante do arraial, para que todos vissem como exemplo daquilo. Era punido com a morte. Porém, o que Cristo fez? Cristo disse lá em Mateus 5, 27 e 28: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer que nunca adulterou? Avaliando esse versículo, quem pode dizer eu nunca adulterei? Nenhum de nós, porque o nosso coração é pecaminoso, a nossa natureza é pecaminosa. Você deseja, você sente prazeres, só que isso não te dá o direito de continuar pecando. Olhou o que eu falei, olhou, agradou, repreende, não é teu. Vai te afastar de Deus, vai à tua destruição. Repreenda em nome de Jesus. Sujeita-se a Deus. Cristo quis dizer isso. Ele não quis dizer que você será condenado porque você olhou e pecou. Ele quer dizer que você não deve julgar quem adulterou, porque todos nós somos propensos ao erro. A única diferença entre eu e você é o nome do meu pecado e o seu. O irmão pecou, adulterou, e daí? Quem perdoa é Cristo, e você também deve perdoar. Não julgue, você amanhã pode estar no mesmo lugar que ele. Não precisa dar parabéns porque não.
É assim mesmo, meu irmão. Vamos orar, entrega nas mãos de Deus. Ainda que o mundo te condena, Cristo te dá o perdão. É desse jeito. Todos nós somos fracos, pecamos em pensamento. Se fôssemos para chegar ao céu pelo que está em nosso pensamento, o céu ficava um deserto. Ficava assim, porque somos pecadores. É todo dia uma transformação. Não é só hoje, é todos os dias, todo instante. Ah, mas eu não pego nem adultério. Mas pega em outra coisa. É avarento, é fuxiqueiro, é caloteiro, é viciado em jogo. É muitas coisas que te afastam de Deus. E você pensa que não está afastando, fica se fazendo de inocente. Não vamos julgar ninguém. Não furtarás. O 8º. Como falar não furtarás em um mundo em que vivemos desse jeito? Em que os nossos líderes políticos, a maior parte são ladrões. Tem que falar a maior parte, porque deve ter uma quantidade lá que não são. Eu não conheço, mas deve ter. Mas a maior parte são. Se corrompem, acham que vão precisar desse dinheiro para sempre, morrem e deixam aí para os filhos brigarem, manchando o nome da família. Que prazer tem o filho de um político, ou de quem quer que seja, que está lá nas manchetes: ladrão, assalta banco, formação de quadrilha, estelionato. E aquela criança na escola diante dos seus colegas vai se sentir como? É isso que você quis? Ah, eu roubei pensando nos meus filhos. Você pensou em seus filhos? Roubando, envergonhando os seus filhos? Você pensou em você, no seu orgulho, no seu status diante da sociedade, na sua BMW, nas suas fazendas? Você pensou nas coisas materiais. Você esqueceu os princípios de Deus, esqueceu Deus, esqueceu a família. Por isso você roubou. Ah, Gil, mas eu nunca roubei tanto assim, nem eu nunca roubei. Não. E quando foi comprar laranja, que era uma dúzia, e você botou 13? Roubou também. Na primeira oportunidade que tiver, rouba um saco de laranja. Ah, eu peguei uma penca de banana, tem 14. E o dono disse: tem 12? Não, tem 12. E pagou 12. Não, meu amigo, passou 2. Tu quer tirar, tu tira. Tu quer cobrar, tu cobra. Se você deixar, você também é ladrão. Quando puder, rouba um cacho. Porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Não adianta. Não dirás falso testemunho. O 9. Como assim não dirás falso testemunho? Seria bom se pudéssemos controlar a nossa língua. Se pudéssemos nem ouvir os fuxicos. Porque geralmente quando alguém te conta um fuxico, você ouve e já sente a ansiedade, aquela natureza pecaminosa que temos de contar para alguém. Não nos conformamos em ficar em silêncio. Eu estou te contando, mas tu fica em segredo, não conta para ninguém. Aquela pessoa que ouviu também tem alguém de confiança. E daí a pouco está 1, 2, 3, proliferou a notícia. Falso testemunho. Certo homem contou um fuxico de outro e foi levado para se apresentar diante do juiz, porque aquele homem ao qual ele caluniou foi preso, ficou vários dias preso. Depois descobriram que tudo não passava de um fuxico. A vítima foi solto e aquele que fez o fuxico, a calúnia, o falso testemunho, foi se apresentar diante do juiz. E o juiz disse: eu quero que você faça algo e depois eu te dou a sentença. Eu quero que você escreva tudo o que você falou do seu amigo, tudo em um papel. Corte os pedacinhos e jogue pela rua. E amanhã você venha que eu vou te dar a sentença. Então aquele homem fez isso. Chegou lá e disse: fiz o que o senhor mandou. Tudo o que eu falei sobre ele eu escrevi em um papel, picotei o papel e espalhei pela rua. Agora eu quero que você volte e cate todos os pedaços de papel e junte e traga para mim. Eminência, é impossível. Não tem como, o vento espalhou. Está por todo lugar, não tem como eu encontrar. Isso é só para você entender o que você fez com a vida do seu irmão. Como você vai consertar agora o que você fez com a vida dele? Vai ter como juntar? Vai ter como tirar o que você falou do seu irmão? É preciso pensar bem antes de falar. Se o que você vai falar vai prejudicar alguém, não fale. Se o que você vai ouvir não te edifica, fala: fulana, não me conta. Fulano, eu não quero saber, não me pertence, não é da minha conta. Se não te edifica, meu irmão, te destrói. Se não te aproxima de Deus, te afasta de Deus. Segura a tua língua.
Ainda que seja difícil, peça orientação a Deus, Ele vai te orientar. Não cobiçarás. Muitos deixam de valorizar o que é seu para querer o que não lhe pertence. Muitos ficam invejando as coisas do mundo, e por invejar as coisas desse mundo, não enxergam barreiras. Muitas pessoas se corrompem porque quer um celular bom. Alan comprou um iPhone X, eu quero igual. Ah, eu quero, mas eu não posso, eu vou comprar em 12 vezes, 24 se for necessário, mas eu quero um iPhone X. Quando tiver na metade das parcelas, já tem um iPhone 15º. E agora? Aquele já não vale mais nada, aí eu já quero um igual, e aí? É demais. As pessoas estão cobiçando tanto as coisas, que estão se endividando para querer se assemelhar com o mundo. Estão roubando para querer estar igual ao mundo. Lá em Tiago também diz: não sabeis que aquele que se constitui amigo do mundo é visto como inimigo de Deus? Não quer dizer que você deve ter inimigos, todas as pessoas do mundo devem ser seus inimigos, não. É que se você não pode comprar um carro novo, para que você vai querer comprar um carro novo? Tem pessoas que não têm o que comer e têm um celular de 2, 3 mil reais. Eu fui na casa de uma pessoa que a porta, a janela era encostada com um pedaço de um barrote de madeira, o piso batido, a TV era de plasma, Smart, de internet. Eu não tinha na minha casa ainda uma TV daquela, quase 4 mil reais na época. O celular na mão dele, um iPhone 6, o da esposa também, e os filhos com um J5. Meu Deus, o dinheiro daquela TV arrumava a casa toda. Aí depois diz: o Senhor não tem olhado para mim? Não, eu estou olhando para você, meu filho, assim diz o Senhor. Mas tu está olhando para o mundo. Estão se apegando demais às coisas materiais por causa da cobiça. A cobiça. Na igreja acredita que existe isso? Ah, a irmã veio com a sandália da Carmen Stephanie, metida, só quer ser. Para que isso? Cobiça é inveja. Foi o início de todo o mal, foi a inveja. Lúcifer foi expulso por causa da inveja. O pecado entrou na terra por causa da inveja. Eva fez o quê? O que é que Eva fez? Ela comeu o fruto porque era bonito? Não. A serpente disse: comeres, serás como Deus, terás o mesmo entendimento de Deus. Ela não comeu aquele fruto porque era o mais bonito, e ela estava no Éden, tinha várias frutas. Ela comeu porque aquele fruto tinha algo especial, iria lhe tornar como Deus. Ela invejou também a posição de Deus, e por isso nós estamos hoje vivendo nesse mundo de pecado. Por isso, cuidado com os teus olhos, cuidado com a cobiça, cuidado com aquilo que lhe seduz. Só dê o passo do tamanho da sua perna, não dê maior, senão você quebra. E para você ter essa orientação no teu viver diário, tem que estar segurando nas mãos de Deus. Senhor, eu posso fazer isso? Antes de fazer qualquer coisa, pense: o que Cristo faria em meu lugar? O que o Senhor faria? Eu compraria esse vestido de 500 reais ou um de 150? Ah, você tem os 500 para comprar? Tem. Não vai te fazer falta? Compra de 1000, de 500, faz o que tu quiser. Agora lembra que na Bíblia diz que ostentação e luxúria também é pecado. Enquanto você está ostentando, tem pessoas passando fome. E às vezes Deus tem nos confiado patrimônios e posses e bens para que nós possamos estender a mão para alguém necessitado. Eu não estou dizendo que com isso você deva carregar as pessoas nas costas, mas não endureça o seu coração diante de alguém que esteja com fome, ou que esteja precisando de alguma coisa. Se você pode, ajude. Que mais tem Deus para lhe dar? Pense bem. Se Deus está permitindo que você consiga as coisas, é porque Ele quer que você também seja solidário com o teu próximo. Tudo no limite, tudo no controle. E quem vai te dar esse limite, quem vai te dar esse controle, é o Espírito Santo. Agora, o quarto mandamento. Presta bem atenção. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Porque a palavra de Deus fala logo: lembra-te do dia de sábado.
Ele falou isso no Sinai. Quando eu li, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos, resume os 10. 2 mandamentos, resume os 10. Porque quem ama a Deus, não vai ter outros deuses. O primeiro mandamento. Quem ama a Deus, não fará imagem de escultura. E quem ama a Deus, não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus, honra-o, guardando e adorando o dia de sábado, que é o dia de descanso, o dia que o Senhor santificou. Quando Moisés desceu do monte com 2 tábuas, ali tinha 4 mandamentos em um e 6 na outra. Os 4 em uma, era tudo direcionado a amar a Deus. E os outros 6, amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, honra pai e mãe. Quem ama o próximo não mata, não adultera, não rouba, não fala falso testemunho. Quem ama o próximo não cobiça o que é do próximo. Então aí está o resumo dos 2, é os 10. Agora o sábado, por que você não mata? Porque é pecado. Por que você não rouba? Porque é pecado. Por que você não cobiça? Porque é feio e pode ser, é pecado também, e pode ser que você sofra as consequências. Mesmo assim você cobiça, por isso sofre. E falso testemunho, porque se for comprovado que você levantou calúnia, você vai preso. Todos os 9 mandamentos as pessoas não querem cometer. Alguns cometem e sentem as consequências. Quando o adultério entra no lar, no seio familiar, a discórdia entra junto, a briga. Mas tem um mandamento que todo mundo esqueceu, acha que não tem importância, é o 4º mandamento. Na criação, quando Deus criou o universo, criou todas as coisas, Ele descansou no 7º dia. Ele deixou o dia de sábado para santificar, adorarmos. Ali é o memorial da criação. Algumas pessoas dizem Deus cansa. Não, Ele não cansa. Ele descansou para que você descansasse. Foi um exemplo para que você descansasse e dedicasse aquele dia para Ele. Como devo guardar o sábado? Indo para a igreja, lendo a Bíblia todos os dias, inclusive no sábado. A lição da escola sabatina, dando estudo bíblico. Não, eu estou guardando o sábado assistindo uma série de vampiro. Eu estou guardando o sábado no videogame, o dia todo no videogame. É melhor que nem guarde. Não está honrando a Deus, não está santificando o dia santo. O dia de sábado é o dia que o crente, o verdadeiro cristão, mais trabalha, mais em prol dos outros. Visita o doente, vai no hospital, vê a necessidade do irmão e vai lá ajudar. É para isso que foi tirado o dia de sábado, para descanso, para adorar a Deus. E nós adoramos a Deus ajudando os nossos semelhantes. Não é simplesmente pegar a Bíblia e vir para a igreja. Esse é o mandamento da criação. Só houve 2 vezes em que Deus usou a mão, a sua gloriosa mão, para fazer algo. Foi para escrever os mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, entregue nas mãos de Moisés, que está lá em Êxodo 31:13, escrita pelo dedo de Deus, e entregou nas mãos de Moisés. E lá na criação, quando Ele nos criou, foi as únicas 2 vezes que Ele colocou a mão em algo, porque é algo que é importante. Nós somos semelhança de Deus, e os mandamentos nós os guardamos não por obrigação, é por amarmos a Deus. Os discípulos guardaram o sábado, todos os apóstolos guardaram o sábado. E por que muitos não guardam mais? Pessoas sinceras, pessoas que se dizem amar a Deus, pessoas que se dizem religiosas, não guardam mais. Quem foi que fez isso? Quem foi que jogou por terra um mandamento de Deus? Gente, a Bíblia é o guia da vida. Mas para entender a Bíblia, às vezes é necessário que você pesquise, vá em livros, para que você entenda o que aconteceu. Eu fiz uma pequena pesquisa que diz quem mudou o dia de guarda e quando isso aconteceu. Bem logo depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu eram espetáculos de morte.
Durante muitos anos os cristãos foram perseguidos até a morte. Morriam homens, mulheres e crianças. O problema para Roma era que, apesar de perseguir e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o cristianismo. O sangue dos cristãos caía na terra, mas era como semente que fazia com que aparecessem mais e mais cristãos. Nenhum imperador romano, por mais poderoso que tenha sido, conseguiu vencer o cristianismo, nem pelo medo e nem pela perseguição. A perseguição foi em vão. Mas você conhece aquele ditado: se você não pode com ele, então junte-se a eles. Assim, o imperador, muito esperto, decidiu que não iria mais lutar contra o cristianismo. Ao contrário, iria se unir aos cristãos. Ele resolveu se declarar cristão e agora fez com que o cristianismo passasse a ser a sua religião oficial, religião oficial do Estado. O nome desse imperador era Constantino o Grande. Só que Constantino era pagão, amava outros deuses, guardava outro dia. A Bíblia para ele não valia nada. Assim, Constantino parou com a perseguição, e o que muitos pensaram que era uma bênção foi uma maldição. Isto porque Constantino começou a introduzir dentro do cristianismo as coisas nas quais ele acreditava. Aos poucos ele foi fabricando um cristianismo que era a sua própria cara. Constantino, que era pagão, portanto idólatra, adorava ídolos, introduziu dentro do cristianismo a adoração de imagens. E isso depois de que o Novo Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil acerca do domingo, ordenando que todas as pessoas do Império Romano deveriam descansar no domingo. Foi o primeiro decreto dominical no dia 7/3 de 321 depois de Cristo. Você acha que eu estou mentindo? Vá pesquisar. E quem assumiu essa mudança? Quem oficialmente assumiu a mudança no dia de descanso do 7º dia para o primeiro dia da semana foi a Igreja Católica. Um catecismo da Igreja Católica Romana de Peter Ximenes diz, pergunta: qual é o dia de descanso? Resposta: o sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que guardamos o domingo e não o sábado? Resposta: guardamos o domingo ao invés do sábado, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Não tenho nada contra os católicos, já fui católico. Todos os católicos são nossos irmãos, eu falei aqui no início do sermão. Todos nós somos filhos de Deus, e Cristo se entregou na cruz do Calvário por todos. Não levou em conta Deus o tempo da ignorância. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Muitos se dizem eu sou católico, mas não conhecem a Bíblia. Muitos se dizem eu sou cristão, mas não conhecem a Bíblia. E se você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. Existem pessoas acreditando que São Pedro está no céu segurando a porta do céu com a chave, ou as comportas do céu com outra chave. Ignorância, falta de conhecimento, coisas que eu também fazia. Eu digo, amados irmãos, examinai as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém está autorizado a tirar ou acrescentar uma letra da Bíblia. Apocalipse 22:18 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você quer apresentar a verdade para um irmão que ainda não tem o conhecimento, a verdade está na Bíblia. Não é o que eu falo, o que você fala que é a verdade, é o que Deus fala através das Escrituras Sagradas. Pegue a Bíblia do católico e abra, e vai ter esses mesmos 10 mandamentos em Êxodo 20, do 3 em diante. O mesmo mandamento que está na Bíblia do evangélico está na Bíblia do católico. É preciso entender que as leis que foram abolidas não foi a lei de Deus, foi a lei cerimonial pré-messiânica, que não tinha mais serventia. A lei memorial, a lei de Deus, continua intacta.
E a lei de Deus é assim, são 10 mandamentos. Na conta de Deus, 10 menos 1 não é 9, é 0. Ou você procura guardar os 10, ou está caminhando em vão. Mas eu não consigo amar o meu próximo como a ti mesmo. Você mata o seu próximo? Você cobiça o seu próximo? Se você não cobiça, se você não mata, se você não adultera, se você honra teu pai e tua mãe, você está amando o teu próximo. Amar o teu próximo não quer dizer pegar e botar no colo e cantar cantiga de ninar, ou pegar ele com todas as dificuldades e carregar nas costas. Faça o que tiver ao seu alcance. Amar o próximo é quando nós nos sensibilizamos com a dificuldade do outro, e mesmo quando não podemos ajudar, arrumamos quem pode e ajuda. Quando vemos uma situação difícil, não apontamos condenando, vamos lá, estendemos a mão. Fazendo assim, estamos semelhantes a Cristo, e estamos amando o próximo. Depois que eu comecei a guardar o sábado, eu entendi que é o mandamento mais fácil que tem para ser guardado, porque o difícil é amar o próximo que te odeia. Esse é difícil, só estando em comunhão com o Espírito Santo, para poder você amar alguém que lhe faz o mal. E se eu lhe disser que sempre estou amando alguém que me faz o mal, eu estou sendo hipócrita. Por isso eu peço que o Espírito Santo sempre esteja comigo, e que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo me alcance todos os dias. E peço que vocês façam o mesmo, estejam ligados ao Espírito Santo e crendo na misericórdia de Jesus Cristo, porque de nós mesmos é impossível amar o próximo, mas se nós olharmos para Cristo, tudo é possível. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado em seus corações. Pai amado e poderoso, nosso Pai Criador, queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos juntos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Divino Espírito Santo em nosso meio. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dom da vida, por tua proteção, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Sabemos que somos falhos, Senhor Deus, e não somos merecedores, Senhor, do teu amor. Somos carecedores, ó Pai, da tua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, te pedimos em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, a presença do Divino Espírito Santo em todos os momentos de nossas vidas. Que o Espírito Santo possa fazer morada em nossos corações. Por favor, Senhor, segure em nossas mãos. Guia os nossos pés pelos teus caminhos, ó Pai. Afasta de nossos pensamentos e de nossos olhares, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada. Por favor, Pai, que possamos viver na tua companhia, do deitar ao levantar, Senhor. Que o caráter do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, possa refletir em nossa vida, na nossa maneira de viver. Nos orienta, Senhor Deus, como servir de exemplo para os nossos irmãos na fé, para os nossos familiares. Por favor, Pai, fica conosco. Nos dá uma noite na tua presença, sob a tua proteção. Nos guarda e nos protege. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.